Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos a fazer uma oração nesse momento. Curve sua cabeça aí onde você está e oramos. Senhor, graça te damos por mais uma vez estarmos nos reunindo, ó Deus, para engrandecer, para louvar, para exaltar o teu santo nome. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, muito bom, Deus, está, ó Deus, elevando os nossos pensamentos, as nossas orações ao Senhor, as nossas súplicas, e crendo, Senhor, que o Senhor ouve e que o Senhor responde também. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos te dar graça pelas misericórdias do Senhor, que elas não têm fim, elas duram para sempre. Pai amado, e mais uma vez te pedimos, ó Deus, que tu tome em tuas mãos toda a tua igreja e nos conduza, ó Pai. Sabemos que são dias difíceis, mas que o Senhor possa estar nos livrando de toda e qualquer, ó Deus, tribulações em nossas vidas. É que oramos desde já, te agradecemos. Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmos 34. Estaremos lendo 10 versículos desses Salmos. Diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os seus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Graça ao Senhor Jesus. Esses salmos de Davi comemora mais uma vitória diante de seus inimigos. Deus lhe concede mais uma bênção, Deus lhe concede mais um livramento. Ele diz que o seu louvor não sairá mais da sua boca. Ele louva o Senhor continuamente. E o versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o buscam. Que possamos aprender, tirar algumas lições nesses salmos. Que buscar ao Senhor é bom. Se refugiar no Senhor é muito melhor. Assim como Davi fez, que a igreja do Senhor possa se refugiar, possa buscar e possa louvar e possa engrandecer ao Senhor. A palavra de Deus diz que toda honra, todo louvor, toda exaltação seja dada a Ele. Que possamos, mais uma vez, com o intuito de louvor e adoração, vamos continuar louvando e exaltando o nosso Deus com louvores para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém. E Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, por tudo que tu tens feito, ó Pai, em nossas vidas. E neste momento, ó Deus, nós vamos te exaltar, ó Deus, e te exaltar perante as alturas, ó Deus, porque só tu és digno, só tu és merecedor de toda honra, glória e toda adoração, ó Pai. E que nós venhamos, ó Deus, nos curvar perante a ti, ó Pai, porque contigo, ó Deus, nós somos mais fortes, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso abraço, ó Deus, nos momentos mais difíceis, e que, Senhor, o Senhor vem estar se sendo conosco, ó Pai, nos dando sabedoria, a sabedoria que o Senhor tem, ó Deus, que nós venhamos ter um pouco dela, ó Pai, para que nós possamos saber, ó Deus, vivermos neste mundo, ó Deus, neste mundo triste, neste mundo de tanta angústia, ó Deus, de tanta tristeza, ó Pai, então que o Senhor venha estar se nos consolando, ó Deus, e derrame a sua graça sobre as nossas vidas, porque o Senhor é gracioso, o Senhor é maravilhoso, ó Deus, e não há outro igual a ti, Senhor. A Senhora te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando creio que
Senhor Jesus, ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, que nós somos meros pecadores, ó Deus, e que não temos nada, ó Pai, para Te oferecer, ó Deus, sabendo, ó Pai, que a nossa justiça, ó Deus, está imputada em Ti, e que nós estamos aqui, ó Deus, porque bondade e misericórdia têm nos cercado, ó Deus, a cada dia. Ó Deus, nós nos colocamos os nossos pecados, ó Pai, diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, colocar o Teu bálsamo, derramar o Teu bálsamo, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, venha nos limpar, ó Pai, venha nos curar, venha nos transformar, ó Deus. Tira de nós, ó Pai, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que entristece o Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Deus, coloca em nosso coração, ó Deus, o desejo, ó Pai, de agradar a Ti. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, está nos restaurando, Senhor, a cada dia, ó Deus. Nos libertando, Senhor, dos nossos pecados, ó Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que é o auxílio do Senhor, ó Deus, e a presença do Senhor, ó Deus, em nossas vidas, que nos põe de pé, ó Pai. Ó Deus, por isso, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, pedindo, Senhor, que o Senhor venha estar nos conduzindo pelos caminhos do Senhor, ó Deus, nos habilitando, ó Pai, a cada dia a fazer a Tua vontade, ó Deus. Deus, é essa a nossa oração, ó Pai, nós fazemos em nome de Jesus, ó Deus. Te agradecemos desde já, ó Pai, em nome do Teu Filho amado. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca nos deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso,
Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Me caio em tua graça. Me caio de novo em tuas mãos. Me caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Oh, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Nesse momento vamos estar orando pela vida do pastor que estará ministrando a palavra nesta noite. Senhor Deus, mais uma vez, queremos, ó Deus, apresentar a vida do teu servo, pastor, o qual tem sido mensageiro, ó Deus, da tua palavra. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoe, use, ó Deus, esconda debaixo das tuas asas, ó Deus, dê sabedoria, ó Deus, para trazer o alimento, o pão espiritual para as nossas vidas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e te peço, ó Deus, que tu preparas o nosso coração e a nossa mente para receber a porção da tua palavra. É que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos meditar na palavra do nosso Deus. Já o adoramos com louvores, já ouvimos a sua palavra sendo lida nesta noite, mas nesse momento especial estaremos buscando um aprofundamento, uma meditação nessa palavra, uma edificação nesta palavra. Eu creio que Deus tem mais para falar aos nossos corações nesta noite. E para a nossa meditação estaremos utilizando o texto do Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, iremos utilizar os versículos 28 ao 32. Inicialmente estarei lendo apenas o versículo 28, que diz assim: E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que Deus, assim, pela sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Estamos aqui diante de uma das narrativas do apóstolo Paulo acerca de uma temática tão profunda que afeta todos nós, que afeta todo ser humano. É o homem entregue às suas próprias vontades, o homem entregue às paixões, o homem entregue aos seus próprios desejos. E Paulo vai mostrar aqui que este homem que foi caído, um homem que está manchado pelo pecado, uma vez ele sendo entregue aos seus próprios desejos, ele está suscetível a todo tipo de coisas que não vai trazer nada de bom para as suas vidas. Na verdade, meus irmãos, Deus, ele traz a punição certa para cada tipo de ato inconveniente, como nós vamos observar ao longo da leitura desse texto. E Deus, ele faz exatamente com que essa justiça ela venha prevalecer sobre todo tipo de casos. Por isso que Paulo inicia essa sessão no versículo 18 dizendo: a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade. Mas muitas vezes nós paramos refletindo e ficamos imaginando: mas pastor,
eu vejo tantas coisas ruins acontecendo e não vejo a justiça de Deus se fazendo contra essas situações. Eu vejo homens que são verdadeiros animais, que são verdadeiros brutos, que agem de formas, fazendo atrocidades, e nem assim nós temos visto a justiça de Deus. Quantas vezes nós não achamos que não existe justiça no mundo? Quantas vezes nós não ficamos com o coração angustiado quando vemos as coisas ruins acontecendo e parece que Deus não está nem aí para essa situação? Mas, meus irmãos, Deus, Ele nunca vai ficar alheio a nenhuma situação. O Deus que nós cremos, o Deus que é revelado nas Escrituras, é o Deus que está no controle de todas as coisas, é o Deus que não suporta a injustiça, porque Ele é um Deus justo, é o Deus que sempre irá revelar a sua ira contra todo tipo de iniquidade, de impiedade. E assim, Deus vai nos mostrar exatamente, o apóstolo Paulo vai trazendo isso para nós, como o próprio Deus, ele vai trazer punição para essas pessoas que agem, que procedem praticando todo tipo de coisas inconvenientes. E a primeira coisa que nós podemos observar aí na ação de Deus em punir esse tipo de atitude é exatamente entregando essas pessoas a uma disposição mental reprovável. Observem que isso já é parte de uma mesma punição. Isso já é parte de uma ação divina para que o homem ele caia nos seus próprios laços. Observem, meus irmãos, que quando esse homem que está desprezando o conhecimento de Deus, esse homem que agora já não quer mais saber de viver de acordo com os preceitos de Deus, o próprio Deus o entrega a uma disposição mental reprovável. Esse homem agora ele está entregue aos seus próprios pensamentos e, como diz a palavra do Senhor, esses pensamentos, eles vão levar cada vez mais distante de Deus. Esses pensamentos que são profundos, que são ocultos, que somente Deus pode conhecer. Muitas vezes nem mesmo o próprio homem sonda e conhece seus próprios pensamentos. O homem não sabe a capacidade para o mal que tem dentro de si. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós temos uma capacidade para realizar coisas más quando nós nem mesmo imaginamos. E quando Deus assim nos entrega, ou entrega aquelas pessoas que estão vivendo longe dos conhecimentos de Deus, longe da vontade de Deus, a sua própria vontade de disposição mental, essas pessoas passam agora a praticar coisas inconvenientes. E essas coisas inconvenientes, elas trazem infortúnio para a sua própria vida. Aqui nós podemos trazer vários exemplos práticos do nosso dia a dia de coisas que, infelizmente, nós temos visto, nós temos convivido, muitos deles até dentro dos nossos lares, entre os nossos familiares, nós temos visto isso acontecer. Podemos citar aqui, por exemplo, o caso de pessoas que vivem uma vida de prostituição, uma vida de adultério. Ela acha na sua mente que isso é comum, isso é normal. Ela está entregue aos seus próprios desejos, às próprias vontades. Ela tem uma disposição mental reprovável, mas dentro de si ela acha que isso é normal, mas isso traz consequências terríveis. Quantos casamentos não têm sido destruídos por esses pensamentos equivocados de pessoas que têm se entregado ao adultério? Quantas famílias têm sido destruídas porque as pessoas têm vivido de acordo com seus próprios pensamentos? Mas Deus, Ele quer moldar o nosso pensamento, como diz o próprio Paulo nessa carta, e nós iremos observar isso com mais profundidade em outros sermões mais para frente, mas o próprio Paulo ele vai lembrar que Deus nos convida a moldar o nosso pensamento. Deus nos convida a que nos transformemos, a buscar transformação exatamente pela renovação da nossa mente. Então a segunda coisa que nós observamos aí é que essas pessoas que agora vivem de acordo com suas próprias vontades, de acordo com seus próprios desejos, com a disposição mental reprovável, eles passam a praticar uma série de atos inconvenientes. E Paulo cita alguns desses atos aí, nos versículos 29 até o versículo 31, ele diz assim: cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo,
e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeições naturais e sem misericórdia. Que cena terrível, que imagem deplorável e que coisa mais comum de observarmos em todos aqueles que vivem a sua vida de acordo com suas próprias vontades. Isso é comum. É triste imaginarmos, mas essa realidade é mais comum do que nós imaginamos. É mais comum do que nós desejamos. Mas ela acontece todos os dias em diversos lugares, de pessoas que têm vivido de acordo com as suas próprias vontades, e tudo isso tem se tornado cada vez mais comum. Outra realidade que nós não podemos deixar passar é que essa lista que o apóstolo Paulo faz é uma lista muito semelhante à que ele traz lá a sua carta a Timóteo, quando ele diz: olha, Timóteo, não vos enganei, nos fins dos tempos surgirão dias maus em que os homens estarão cada vez mais distantes de Deus e buscando suas próprias vontades. E exatamente Paulo passa a trazer uma lista de coisas que vai mostrar como o homem tem se distanciado da vontade de Deus. E, meus irmãos, mais uma vez eu repito, isso não é para nos assustar, isso não é para fazer com que nós venhamos viver também nos acostumando com essas coisas más, mas é para compreendermos que temos sim vivido os últimos dias, temos sim vivido os últimos tempos, em que, como diz a palavra, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Oh, meus irmãos, nós devemos abrir os nossos olhos e clamar a Deus pela misericórdia que vem do alto, para que nós não possamos de maneira nenhuma acostumar com esse tipo de situação, porque isso não procede de Deus, e aqueles que verdadeiramente vivem a vida na presença de Deus, esses precisam buscar se afastar de todas essas coisas, porque essas coisas não procedem de Deus. Quando nós observamos Paulo falando de homens cheios de injustiça, malícia, e tudo essas situações que vai trazer à sociedade a ruína, nós precisamos buscar, por outro lado, o fruto do Espírito Santo, que é o que vai nos capacitar para vencermos esses males que batem a nossa porta todos os dias. Nós não estamos isentos a nada disso. Infelizmente, se nós deixarmos o nosso coração tendencioso cair para o lado dos nossos próprios desejos, buscar a satisfação própria, buscar aquilo que achamos por bem, nós acabamos por muitas vezes praticando esse tipo de atos. Mas a graça de Deus é sobre as nossas vidas, e é nisso que nós devemos nos apegar. É interessante observarmos que, geralmente, quando nós olhamos uma situação, um filme, por exemplo, de drama ou algum documentário, geralmente eles apresentam a situação de calamidade. Muitas vezes nós olhamos para aquela história e achamos que não tem saída, mas no final sempre vem o Redentor que mostra a saída. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra de uma forma diferente. Ele, antes de mostrar a situação de calamidade, ele já mostra que existe uma saída. Por isso que nós vimos a semana passada, quando nós lembramos a primeira parte desse capítulo 1, que o apóstolo Paulo, ele enfatiza com toda a sua convicção: eu não me envergonho do evangelho, porque eu creio que ele é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, não há nada perdido, não há caso perdido, ainda que a situação do homem seja realmente deplorável, miserável. O homem sem Deus, como diz a música que nós gostamos tanto de ouvir, é como uma folha seca lançada ao vento, que o vento leva para um lado e para o outro. O homem sem Deus não tem nada de bom para oferecer, mas ainda assim existe uma esperança, porque nós cremos no evangelho, que é o poder de Deus para a transformação. Então, ainda que nós vivamos numa sociedade manchada pelo pecado, precisamos continuar pregando que Jesus Cristo é a solução para todo e qualquer problema. Por isso, não podemos nos prender e achar normal nenhuma dessas atitudes. Pelo contrário, precisamos continuar pregando, precisamos continuar denunciando que Deus, ele não está alheio a nada disso, mas Deus, ele há de trazer justiça sobre todas essas coisas. E ele encerra
trazendo aí uma terceira observação acerca desse tipo de atitudes. No versículo 32 ele fala: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós sabemos que Deus, Ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus justo, Ele é o Deus santo, e Ele é o Deus que não se agrada desse tipo de prática. Então Ele traz a sentença. Como Paulo afirma, esses homens que vivem de acordo com essas práticas equivocadas, que são entregues às disposições mentais equivocadas, eles também têm pleno conhecimento de que haverão de experimentar a punição de Deus. Haverão de experimentar o que Deus, a sentença que Deus já preparou. E é interessante, quando nós pensamos sobre isso, eu quero abrir um leque aqui, abrir um parênteses, para trazer uma explicação sobre isso. Porque quando nós pregamos um texto como esse, que fala sobre um Deus que se ira, como o versículo 18, que fala sobre um Deus que vai trazer uma sentença de punição para todos aqueles que vivem de acordo com essas práticas equivocadas, parece que estamos pregando um Deus diferente do Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento, como muitos dizem por aí, é um Deus de amor. Como pode falar em ira, como pode falar em sentença, como pode falar em punição? Mas na verdade, meus irmãos, o Deus do qual nós estamos falando, não existe dois deuses, um do novo, um do antigo. Não existe um Deus que é amorzinho, tudo é amor. Não existe um Deus que só é ira. Não, pelo contrário. O nosso Deus, ele é perfeitamente, ele age perfeitamente em todas as suas obras. E quando, por exemplo, nós lembramos da palavra de Jesus, ele dizendo, olha, lá em João ele escreve, eu não vim para julgar, eu não vim para trazer punição para o mundo, porque na verdade ele já tem quem o julguem. E quem vai julgar é a própria palavra que eu tenho pregado. Aqui Paulo está lembrando que esses homens, eles são passíveis dessa punição, eles são passíveis dessa sentença de Deus, porque eles tomam conhecimento do que é a vontade de Deus, porque na verdade esta palavra que tem sido pregada, que é a palavra que é poderosa para salvar, também é a palavra que vai trazer o exemplo para que nenhum possa se dizer que é inocente diante de Deus. Todos têm ouvido essa palavra, todos que têm ouvido essa palavra, agora podem e devem estar respondendo. E uma vez que a resposta seja negativa, o próprio Deus vai trazer sobre eles as punições que cada um merece. Então, isso é justiça. Não existe nada de injusto em Deus trazer as punições que cada um merece. E aqui ele é claro em dizer qual é essa punição, porque são passíveis de morte. E nós sabemos que essa morte ao qual o apóstolo Paulo está se referindo é uma morte espiritual. Porque quando o homem uma vez caiu, quando o homem desviou dos caminhos de Deus, uma vez o homem desobedecendo os propósitos eternos de Deus, Deus diz, certamente morrereis. E aquele homem, desde então, ele passa a viver distante de Deus. É uma morte espiritual, uma morte a qual aqueles, como diz o próprio apóstolo Paulo lá aos Efésios, estavam perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. E somente quando Deus ilumina os nossos olhos, quando Deus traz vida para nós, é que nós podemos enxergar isso. Infelizmente, muitas dessas pessoas que têm vivido essa vida desgarrada, essa vida de acordo com seus próprios desejos, na verdade estão mortos espiritualmente, e somente a graça de Deus, somente a misericórdia de Deus pode livrar essas pessoas da morte eterna, que eles podem ser alcançados. Então, meus irmãos, é tempo de nós clamarmos a Deus, é tempo de colocarmos nossos joelhos na terra, nossa boca no pó, como diz o profeta Jeremias, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança, porque cremos e temos observado os sinais se cumprindo dia após dia, a iniquidade tem se aumentado, o amor tem se esfriado, muitos sinais nos céus e na terra têm se cumprido, Deus tem se revelado a nós a cada dia. Cabe a nós agora trazermos uma resposta positiva diante de tudo isso, dizendo, Deus, ainda que o mundo inteiro esteja se desviando dos teus retos caminhos, eu quero, Deus, confiado na tua graça, confiado na tua misericórdia, me apegar à tua palavra, não viver
de acordo com a minha própria vontade. Não viver de acordo com meus próprios desejos, mas viver, Deus, confiado nas tuas palavras, que são boas, que são perfeitas, que nos levam para o caminho da eternidade. Que essa verdade seja cravada nos nossos corações, meus. Que a cada dia nós possamos ter essa consciência. Não existe uma terceira opção. Ou nós estamos caminhando nos caminhos do Senhor, ou estamos nos distanciando da vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos ter essa consciência e buscar a cada dia viver nos retos caminhos do Senhor. Eu quero te convidar a orar comigo. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Coloque a sua vida nesse momento diante do Senhor. Sabemos que ainda estamos sujeitos a tantas ações do pecado. Sabemos que o pecado, ele ainda nos tenta, ele ainda sonda nossas vidas tão de perto. E muitas vezes vem à nossa mente o desejo de buscar apenas as nossas vontades, de saciar apenas os nossos desejos. Muitas vezes vem à nossa mente o desejo de viver uma vida até livre do próprio Deus. Mas, meus irmãos, não permita que o inimigo coloque esse engano na sua mente. Não permita que o inimigo venha colocar na sua mente o senso de que você é independente, que você não precisa de Deus, porque, na verdade, nós somos completamente necessitados da graça de Deus. E é isso que nós vamos clamar nesse momento, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Oh, Deus Santo, nesse momento a tua igreja se dobra diante da tua presença, reconhecendo, Senhor Deus, a necessidade que temos de ti. Deus, se o Senhor não for conosco todos os dias de nossas vidas, Deus, certamente, Pai Santo, pela nossa pequenosidade, pela nossa fragilidade, pela nossa, Senhor Deus, limitação humana, nós iremos nos desviar. Muitas vezes vamos estar olhando, Senhor Deus, para as situações desse mundo e vamos achar, Pai amado, que o mundo está fora de controle e até mesmo, Senhor Deus, querer viver de acordo com as nossas vontades. Por isso, nossa oração nesta noite, por isso, o nosso clamor, Pai amado, é que o Senhor nos ajude, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, para que não venhamos viver, Pai amado, de acordo com as nossas vontades, mas de acordo com os teus preceitos. Também clamamos, Pai amado, em favor dos nossos familiares, em favor dos nossos amigos, conhecidos, daqueles, Pai amado, que ainda não te servem, daqueles que ainda não vivem uma vida, Senhor Deus, consagrada na tua presença. Tem misericórdia dessas vidas, Deus, que o Senhor alcance com a tua mão de poder, que o Senhor, Deus, revele o teu evangelho, que é poderoso para transformar essas vidas, para salvar, para trazer, Senhor Deus, a realidade que só o Senhor é Deus, que só o teu caminho, Pai amado, é caminho de vida, porque muitos desses caminhos que são apresentados para nós, muitas vezes parece bom aos nossos olhos, mas no final são caminhos de morte. Deus, que nós possamos ser livres dessas más companhias, livres, Senhor Deus, dessas tentações que tentam nos arrastar para os caminhos tortuosos. Nos ajude, Pai amado, a confiar mais no Senhor, a viver a nossa vida tão somente, Senhor Deus, dependendo do Senhor, Deus, porque é assim que o Senhor nos chamou, para vivermos, Pai amado, uma vida que te agrade. Deus, não permita também, Deus, que nós venhamos de maneira nenhuma, Deus, compactuar com o mal, compactuar com as coisas, Seu Deus, que não procede do Senhor, mas nos ajude, Deus, a continuarmos ser, Seu Deus, atalaias nesse mundo, pessoas que abrem a boca, Deus, para proclamar e para denunciar o mal, oh Deus, proclamar o Evangelho e denunciar, Seu Deus, toda prática contrária à Tua vontade. Nos ajude, Deus, ser conosco, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Glória seja dada ao Senhor. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor assim nos abençoe e nos conceda uma semana debaixo de sua graça e proteção, e até uma próxima oportunidade.